Oi, eu sou o Lucas, o Guia em Dilema dos Mangás, e neste vídeo eu irei demonstrar para vocês as minhas últimas leituras realizadas. Bora lá? Então, pessoal, como vocês já observaram, né, eu li bastante material essa última semana, e dessa vez eu consegui ler alguns materiais da editora Panini e da editora JBC também, que fazia bastante tempo que eu não li nenhum material da editora JBC, tá? Então, sem mais enrolas e delongas, bora dar continuidade a esse quadro do canal. Bom, começando aqui, eu li o mangá Off the Dead, é um mangazinho da editora JBC que não tem pretensão alguma de ser sério. Na verdade, ele é um mangá que pretende mostrar a perspectiva de vários autores em relação aos zumbis, né, que é um tipo de monstro que está bastante popular aí na cultura pop. E aqui ó, vocês podem ver que tem diferentes formas artísticas, que também tem diferentes formas de roteiro, pois são vários artistas diferentes contribuindo para este encadernado. São histórias assim, algumas são histórias até legais, interessantes, outras são bem sem pé nem cabeça, tá? Eu daria uma nota bem baixa para esse tipo de mangá aqui. A ideia é interessante, cara. A arte do mangá, em alguns capítulos, são muito boa. Porém, em outros capítulos, você pode ver que ela é tão minimalista, tão boba, que chega a dar um ar de graça também. Em outros momentos também, né, trata questões mais sérias, outras questões mais de comédia. É um mangá, assim, bem despretensioso, tá? A ideia dele original é bem interessante, pois era tratar, né, o ponto de vista de vários autores diferentes acerca, né, dessa mitologia, né, desse tipo de monstro, né, que foi desenvolvido há tão pouco tempo, que é os zumbis. E vocês podem ver que tem cenas assim até pesadas, né, para maiores de 18 nesse mangá. Eu acredito que ele seja um mangá de demografia seinen, tá? Eu esqueci de pesquisar, na verdade, para falar aqui, mas ele é recomendável para maiores de 18. Tá aí um mangazinho tem um acabamento muito bom, tá? Papel cartão, a capa, com orelhas, e os papéis são offset, tá? E até uma gramatura boa. E foi lançado aqui no país com esse preço de capa aqui, né, de R$19,90. Tá? Esse é um preço até alto na época que foi lançado. Era um preço bem acima do convencional. Mas tá aí, mangá Off the Dead. Continuando aqui, eu li também Prophecy. Ele é completo em 3 edições. Eu li o volume 1. Gostei bastante, tá? Vou ser sincero aqui. Tô ansioso pela leitura do volume 2. Tá? É um mangazinho que, se você tiver a oportunidade, né, de dar a chance, né, de comprar, adquirir ou ler somente nesse mangá, vale a pena. Eu acho que vocês não vão se arrepender. É da editora JBC. Foi publicado aqui na época por R$13,90. Tá? As páginas aqui, vocês podem ver, tá nesse materialzinho. Eu acho que é um papel jornal, tá? Mas é um papel jornal de alta gramatura, então ele não tá amarelado nem nada, né? A arte desse mangá aqui é uma arte até que simples, porém, o que me pegou aqui é mais o roteiro. Aqui a gente tem esse rapaz aqui, que é o Homem Jornal, como ele é tratado, na qual ele anuncia crimes. Ele é uma espécie de vingador, na qual ele realiza punições acerca de pessoas que saíram impunes de diversos tipos de crimes. Geralmente crimes envolvendo o mundo cyber, né, o mundo da internet. E a gente tem aqui, né, a história desse grupo, que na verdade não é somente uma pessoa, mas na verdade é um grupo, né, de pessoas que realiza essas punições. E a gente tem esta mulher, mais a equipe dela, que fazem parte da Polícia Metropolitana de Cybercrimes. E é bastante interessante, né, toda essa interação da história, o que levou, né, esses homens jornais a cometerem tais crimes, a história por trás dos bastidores, né, e mostra muito o que a realidade realmente é no Japão e, consequentemente, né, no restante do mundo. Mostra também sobre como que funciona, né, o mercado de trabalho no Japão e seus perigos e assim por diante. Não somente seus perigos, né, as coisas ruins que realmente acontecem, né, os abusos, né, de funcionários e assim por diante. É um mangá bem interessante, eu não posso dar uma opinião tão detalhada sobre ele, pois ele deixa muita coisa em aberto nesse volume 1, e eu preciso, né, ler o volume 2 e o volume 3 para emitir uma opinião mais sólida acerca deste mangá. Mas eu recomendo, tá? Desde já eu recomendo Prophecy, volume 1, do Yokokuhan. Continuando aqui, eu li Saint Seiya Lost Canvas Gaiden, tá? Esse é o volume 1. A história aqui fica por conta do Masami Kurumada, tá? E eu acho que a história é do Masami Kurumada e a arte é da Shiori Teshirogi, tá? Lost Canvas Gaiden, ela utiliza, né, esse mangá utiliza dos Cavaleiros de Ouro apresentados na série Lost Canvas, só que as histórias que se passam aqui é antes da série Lost Canvas, né? E qual é a intenção desse mangá, dessa série? É pegar cada Cavaleiro de Ouro e contar uma história, né, completa dele em cada encadernado. Então, nesse primeiro aqui, a gente tem o Alba Fikra, que é o Cavaleiro de Ouro de Peixes, né? É uma história bem interessante, tá? Eu gostei bastante. É um magazinho para mais de 14 anos. Ele tem esses detalhes aqui em verniz localizado em tons de dourado. Dá um contraste bacana com a coleção Lost Canvas, que é um verniz localizado em tom de prata. A arte aqui é muito boa. O roteiro é pelo Masami Kurumada, né, o criador de Saint Seiya. E o desenho é da Shiori Teshirogi.
Aqui a gente tem uma história bem interessante na qual o Albafica, Cavaleiro de Ouro de Peixes, ele é incumbido de uma missão na qual aparece, né, uma estrela negra apontando que há um cavaleiro negro, né, na verdade um espectro, numa determinada ilha. Lá, nessa ilha, conhecida como a Ilha dos Curandeiros, vive uma pessoa que consegue realizar um tipo de cura para qualquer doença, ou seja, ele consegue curar qualquer doença. E eu acho bastante interessante porque aqui a gente conhece um pouco mais sobre esse Cavaleiro de Ouro, né, o Albafica, conhece mais sobre o seu passado, o seu treinamento, as suas características sanguíneas, né, do veneno que corre em suas veias. A gente também tem aqui uma relação bem assim shonen mesmo, algo de questão de amizade, laços e relações parentescas e assim por diante, tá? É um mangá assim bem padrão, assim, ele segue aquela mesma linha, aquele mesmo nível da série principal, Lost Canvas. Eu li, eu gostei, é uma coleçãozinha que sim, que eu pretendo finalizar, porque eu gosto, né, de Lost Canvas, não gosto do CDZ, a saga original, acho bem fraco, a arte do Masami Kurumada e o roteiro também eu acho bem assim fraquinho. Eu já tenho o BTX, que é aquele CDZ da Shopee, aqui na minha coleção, mas tá aí, Lost Canvas Guide volume 1, que conta a história do Albafica, Cavaleiro de Ouro de Peixes. Continuando aqui, né, eu li também One Dead, One Lock, volume 2. Gostei bastante dessa leitura porque é uma coleçãozinha que eu tô fazendo. Eu acho bastante interessante essa ideia de negadores, né? Essa história aqui, ela conta os... Vamos começar do começo, né? Esse mundo aqui, desse mangá, é um mundo semelhante ao nosso, porém nele há os Umas e há os negadores. Os negadores são pessoas, né, que negam coisas, sejam físicas, sejam não físicas, né, sejam materiais e não materiais. O Undead, assim como o próprio nome já diz, ele nega a morte, ou seja, ele é imortal. Ele tem uma regeneração absurda. A protagonista, né, que é essa mocinha aqui, ela é a Unlock, ela nega a sorte. Ou seja, toda pessoa que a toca diretamente, né, é retirado dela a sorte. Ou seja, o azar toma conta daquela pessoa. E se o nível de afinidade dessa moça for grande com relação à pessoa que a tocou, ela retira mais ainda a sorte da pessoa e o que faz, né, conduzir um azar imenso para a pessoa que a tocou. E nesse volume 2 aqui a gente já tem um desenvolvimento maior da história, porque já passou, né, a história do volume 1, já foi apresentado essa organização de negadores, que são 10 negadores, né, o resto são caçados, né, só pode haver 10 negadores nessa organização. E aqui a gente conhece um pouco mais sobre os Umas. Os Umas são seres que são como as regras. Então aqui a gente tem um Spoi, né, que seria o de degeneração. O Spoi, ele é uma regra, ele é um Uma, ou seja, tudo aquilo que está ao redor dele se degenera. Ele é como se fosse a morte, né? Para um mundo que foi criado para ser eterno, há a regra do Spoi, na qual tudo que há ao redor dele é conduzido à morte. E eu não posso ficar falando muito não, porque é uma série que eu acho que o pessoal está acompanhando, né? E aqui a gente tem até aparição do Super Saiyajin 4. Mas é bem parecido, achei bem parecido. É um mangazinho que eu tô gostando bastante, eu recomendo, tá? A arte disso aqui é bem bacana. O roteiro disso aqui também é divertido, é um shonen muito bom que a Panini tá trazendo aqui no país. Esse aqui é o volume 2. O preço de capa tá saindo R$ 36,90, tá? Compensa pegar isso aqui em promoções, direto, tá rolando promoções aí no site da Panini, Amazon, Mundo Infinito, assim por diante. É um magazinho bem interessante, tá? A gente também tem a inclusão desse rapaz aqui, que é o Apocalipse. Não é um rapaz, né? É um livro, que é o Apocalipse. Na qual, neste mundo, né, criado aqui, dessa história, o criador desse mundo, ele quer destruir a Terra. E aí ele vai destruir a Terra através do Apocalipse, que é esse livro. E esse livro, né, ele sempre manda missões para esse grupo de 10 negadores. Só pode ser 10 porque ele determinou que vai ser 10. E essas missões funcionam da seguinte forma: se você cumprir elas, né, e elas têm regras também, né, só uma quantidade específica de pessoas pode fazer elas. Se os 10 negadores conseguirem cumprir algumas missões, elas têm recompensas. Se eles não cumprirem as missões, né, elas vencem e chega uma consequência no mundo. Ou seja, é uma guerra, uma pandemia, algo do tipo assim sempre acontece, né, quando uma missão não é cumprida. E aí eles são, os negadores, né, esses 10 negadores são como uma espécie de batalhão de defesa da Terra. É interessante, cara, vale a pena, é um mangá bem grosso, né? Então assim, compensa pelo número de páginas, a história é interessante, compensa a leitura. Continuando aqui, um mangazinho que fazia bastante tempo, né, que eu não terminava, né? Eu adquiri essa coleção completa, eu já tinha lido tudo por descanso, meio que deu uma desmotivada a querer ler o físico, mas eu vou terminar essa coleçãozinha aqui na minha leitura, da Koyoharu Gotouge, né? Eu tô falando do Kimetsu no Yaiba, volume 20. É um mangazinho muito bom, cara. Eu acho Kimetsu no Yaiba um mundo bem interessante, muito bom. O problema disso tudo foi o final. O final foi muito apressado, tá? Ele acabou, assim, um pouco com a graça do mangá. Esse mangá aqui, do Kimetsu no Yaiba, ele poderia facilmente ter passado ali dos 40 volumes, tá? Fácil. Porque tem muita coisa a ser explorada nesse mundo que não foi explorada, né? Eu acho assim que foi apressado esse finalzinho aqui. Não teve um time skip. Eu gosto de ver time skip em shonen. Eu acho que é algo que é necessário, é essencial. A gente tem um time skip em Dragon Ball para Dragon Ball Z. A gente tem um time skip de Naruto para Naruto Shippuden. A gente tem um time skip ali de One Piece
em Marijoa, a gente tem time skip, cara, em quase todos os mangás de sucesso. E é algo que funciona quando é bem trabalhado, é claro. E aqui eu senti que faltou um time skip, porque eu não vejo esses personagens, né, os principais, o Zenitsu, o Tangerina, o Inosuke, eu não vejo esses personagens com tanto potencial a ponto de enfrentar esses Jogens e derrotá-los. E ainda por cima, né, o Muzan, pra quem já leu o final de Kimetsu no Yaiba, sabe que, pô, o Tangerina não tem esse poder todo, não. Pelo menos não foi explicado, né? Tipo, ele foi muito pouco trabalhado para ter o tanto de poder que ele foi oferecido no final dessa obra. Aqui nesse volume, né, a gente tem finalmente o desfecho da luta do primeiro Jogen com o Hashira da Pedra, com o Hashira do Vento, junto com o Hashira da Névoa e o irmão, né, do Hashira do Vento, esse rapaz aqui. Eu sempre esqueço o nome de Zé Ruela aí. Mas é bastante interessante porque a gente vê um pouco do passado, né, do primeiro Jogen, que ele era o irmão mais velho, né, do primeiro, vamos pôr assim, o primeiro Hashira? Não, o primeiro espadachim com respirações, que é o Ishiro. E a gente vê toda essa interação entre os dois na infância, na vida adulta, depois que o Ishiro, ele meio que fundou, né, as respirações no Kibotsuji, se não me engano. Aqui a gente tem o Muzan, 400 anos atrás. Achei bastante interessante, cara, esse volume, porque ele ainda é muito, assim, pé no chão, tá? O primeiro Jogen foi necessário de um Hashira mais forte, né, em termos físicos, que é o Hashira da pedra ou da rocha, tanto faz. Ter o Hashira mais rápido, que foi o Hashira do vento. O Hashira mais... como que eu posso dizer? Mais, assim, com talento, que é o Hashira da névoa. E junto com um cara que come Onins para poder ter poder. E ele teve que comer a parte do Onin, né, do primeiro Jogen, para conseguir, né, imobilizar ele durante um tempo. Ou seja, juntou 4 pessoas fodas, praticamente, para poder deter um Jogen. E aí tu me joga lá o Tangerina com o Muzan. Ah, não, velho. Assim, foi muito forçado. Eu acho que foi muito forçado, tá? Ainda falta 3 volumes, né, pra finalizar essa minha leitura dessa coleção. É uma coleçãozinha, assim, que eu pessoalmente indico. Eu gosto, tá? Eu recomendo, tá? Eu recomendo a leitura, eu gosto da ideia. Eu acho interessante esse mundo aqui que a Gotoge criou, que ela desenvolveu. Porém, o final deixou a desejar, tá bom? Mas, bom, tá aí, minha opinião acerca de Kimetsu no Yaiba. Agora eu vou falar de coisa boa, velho. Eiichiro Oda com One Piece, volume 7. Cara, Baratie, a gente ainda tá na fase do Baratie. E aqui é bastante interessante esse volume, porque a gente tem aqui um pouco mais do desenvolvimento do bando, né, do Krieg. Igual aqui tem um Per, o Muralha de Ferro, puta personagem tosco. A gente também tem um pouco mais do desenvolvimento do próprio Sanji, em relação ao passado dele com o Zeraf. Aqui eu achei bastante interessante, cara, esse volume, porque a gente vê muitas cenas de ações, né? Então a gente vê muitas possibilidades que o Eiichiro Oda utiliza, assim, para apresentar os personagens. E a gente, novamente, né, tem cenas tocantes, né, cenas emocionantes, que mostram, né, o passado desses personagens que compõem o bando dos Mugiwaras. E, cara, parece que pra você fazer parte dos Mugiwaras, você tem que sofrer, e muito, na infância, pra poder fazer parte desse bando, velho. Nem tanto, né, porque mais pra frente a gente tem um Brock, né, e a gente não tem o passado dele revelado, assim, a infância dele revelada. A gente tem mais a vida dele quando ele era um pirata, né. Mas achei bastante interessante esse volume, porque a gente vê uma imersão maior no personagem, que é o Sanji. E eu gosto bastante desse personagem, né? Tirando essa parte dele ser um babacão atrás de mulher, mas o personagem ele é bastante interessante, né? Os ideais dele. E eu achei bastante interessante também essas histórias aqui da ilustração de capa, que mostra ainda, né, o desenvolvimento do bando, do Bug. E, cara, eu não vou ficar me entrelaçando muito sobre isso, porque One Piece é muito divertido, tá? Tá tendo 2 publicações no momento, tem o One Piece 3 em 1 e o One Piece Tankobon. Eu tô fazendo a coleção do One Piece Tankobon, porque na minha opinião é mais interessante, porque eu sempre quis ter a One Piece Tankobon na coleção. Eu acho as lombadas lindas na estante. Eu também prefiro, né, ler versões Tankobon, que são mais fáceis, né, mais ergonômicas para ler, do que aquelas versões 3 em 1, que é grandona. E na minha opinião tem algumas desvantagens, porque aquelas edições 3 em 1, né, elas trincam a lombada às vezes, né, determinadas edições que a cola é muito forte, você vai abrir o mangá e acaba trincando a lombada. Porém, aqui é papel jornal, lá é papel offset, lá tem uns extras que aqui não tem, e o preço acaba que compensa mais a 3 em 1 do que aqui, as sagas, né, os arcos estão mais adiantados do que no Tankobon. Então assim, tem vantagens e desvantagens, né, dessa edição em relação à outra, porém eu prefiro, né, e eu vou fazer essa. Continuando aqui também, né, eu li Mushoku Tensei, Uma Segunda Chance, mangazinho da Panini, um isekai muito interessante que eu tô gostando bastante. Esse aqui é o volume 2, mangazinho que tem páginas coloridas, tá? O preço de capa dele é um preço de capa padrão, que eu, se não me engano é 36, não, ele é menor ainda do que o One Piece, R$34,90. O One Piece tá saindo a quanto, hein? Esqueci de mostrar, que o One Piece tá saindo a R$34,90, tá? E eu não mostrei, mas o Kimetsu no Yaiba, né, R$33,90, tá? Beleza. Aqui o Mushoku Tensei, né, nesse volume aqui a gente tem um desenvolvimento maior, né, do protagonista, porque ele sai da casa dos pais e ele vai agora cumprir, né, uma missão que é ser professor dessa mocinha aqui. E
ele monta um plano, porque essa moça aqui é uma tsundere nata. Ele monta um plano para que ela fique um pouco mais afeiçoada a ele, para que ele possa assim conseguir dar aulas a ela sobre magia. E eu acho bastante interessante porque a gente tá vendo um desenvolvimento maior do personagem em relação à esgrima. E a história é bem engraçada, cara. Isso aqui é um isekai puro de comédia, né? Eu acho bastante interessante porque o mundo tá sendo bem trabalhado. A arte eu gosto, tá? Eu gosto dessa arte. E as relações afetivas aqui estão sendo bem trabalhadas, tá bom? No finalzinho aqui a gente tem um leve comentário da novel. A gente tem aqui páginas, histórias extras. E segue aí, né, a leitura. Eu tô com os 11 primeiros volumes na coleção, então eu vou ler eles, obviamente, porque já tá aqui comigo. Mas eu tô gostando, tá? Eu recomendo a leitura de Mushoku Tensei pra quem tá órfão de algum isekai. Porque Slime, né, e Overlord aí tá difícil aí a JBC imprimir. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que me agrada bastante, que é Naruto. E aqui a gente tem o volume 54. O volume 54 ele é bastante interessante porque, pela capa que vocês já devem saber o que vai acontecer nesse volume 54. Mas antes, dei uma olhada nesse pôster. Cara, pôster muito bacana, muito bonito, muito bem feito. Nesse volume aqui, cara, a gente tem um pouco do desenvolvimento, né, do Killer Bee com o Naruto acerca do domínio, né, dele do chakra da Kyuubi. E aqui a gente vê também, né, que o Kisame realmente aparece lá na ilha, que na verdade é uma tartaruga gigante, e o Naruto detecta ele, cara, pela pura intenção de maldade, né? Então assim, você vê o nível do senjutsu do Naruto. Ele tá muito forte, velho, ele tá muito forte nesse ponto da história. E eu sei que vai ficar muito mais forte ainda. E aqui o Kisame, né, ele luta com o Killer Bee, ele luta aqui com o Gai. E cara, que luta, velho. O Gai Sensei aqui, ele é muito forte, tá? Ele faz a liberação, se eu não me engano, até do 7º portão. E ele luta com o Kisame, né, ele destrói praticamente o Kisame. Porém, a gente sabe, né, que o Kisame depois, ele consegue, né, dar um último suspiro e ele mesmo se mata para não entregar as informações. A gente tem um pouco aqui do passado, né, do Kisame, em relação ao seu mestre, né, o mestre, eu não sei o gênero, né, mas a relação dele com o mestre, que era o antigo, né, portador da Samerrada. E aqui a gente é revelado, né, que o quarto Mizukage, ele nada mais é do que um fantoche. E é bastante interessante aqui porque a gente tem um foco, né, maior nesse personagem da Katsu, que é o Kisame, que ele foi pouco trabalhado, né, em relação aos outros durante toda essa série. E a gente também aqui, né, mais pra frente, vê a luta, finalmente, né, da Konan. Finalmente, né, os poderes da Konan são apresentados a nós, de forma mais ofensiva. Ela luta com o Tobi. E, cara, ela faz algo que eu acho que poucos personagens conseguiriam fazer nesse momento da série. Que é destruir o Tobi, né, assim... Destruir que eu falo assim, causar algum dano, né, muito forte nele. Mas nós sabemos, né, que o Tobi é muito forte, ele acaba, né, derrotando a Konan. Ele pega, né, os olhos do Nagato. E aqui é revelado o plano dele, com 100 mil Zetsus prontos para atacar toda a aliança Shinobi. A gente vê o Kabuto também, né, tentando fazer essa captura da Kyuubi mais da Hashibi. Ele não consegue, porque o Orochi não deixa. O Orochi, que é o terceiro Tsuchikage, né. E finalmente, né, vamos aqui pro volume 55. O volume 55 ele é bastante interessante porque já começa aqui, realmente, a guerra Shinobi, né, a quarta grande guerra Shinobi, na qual a gente vê bastante personagens que são, né, trazidos de volta. Eu acho que não tinha necessidade de alguns personagens aparecerem, como o Zetsu, não, o Zabuza, mas o Haku, eu acho que não era necessário eles aparecerem, porque a morte deles foi bastante emocionante lá no volume 4 e 5, né, de Naruto. Aqui a gente vê, né, toda essa divisão que eles fazem na Aliança Shinobi, né, dos esquadrões, de todas as tropas. Achei bastante interessante porque nesse volume aqui a gente tem uma luta maior, uma apresentação, na verdade, dos 7 espadachins da névoa. A gente vê aqui também, mais pra frente, o Sasori, mais o Deidara, lutando, né, contra o grupo de rastreamento do Kankuro, mais o Sai. Cara, é bastante interessante porque a gente vê esses personagens secundários sendo trabalhados como se fossem protagonistas. Isso aqui que é o interessante, cara, porque Naruto, o Kishimoto, né, consegue fazer aqui Naruto algo que poucas pessoas conseguem fazer porque às vezes não tem tempo, né, e os personagens não são tão cativantes quanto são os personagens de Naruto. Pois aqui em Naruto a gente vê que o Masashi Kishimoto consegue trazer esses personagens antagonistas, às vezes secundários ou pior ainda, terciários, a fases, a arcos em que eles estão na frente e eles desenvolvem tanto as lutas, as tramas, as falas, que você acaba se afeiçoando por esses personagens secundários e terciários. Muito interessante isso. A gente vê aqui também, né, o Naruto tentando fazer um Rasengan com o chakra da Kyuubi, né, na qual ele tenta manipular o chakra da Kyuubi para que façam mãos, para que ele possa fazer aquela estratégia dele em realizar o Rasengan. Que enquanto um clone está fazendo a liberação de chakra, não, enquanto ele está fazendo a liberação de chakra, um clone está manipulando o chakra de forma giratória para formar o Rasengan. E aqui ele tenta fazer, né, o Rasengan e acaba que saindo quase uma Bijudama, né, um Rasengan Dama, vamos dizer assim. Aqui a gente também tem o Kabuto revelando como que funciona o jutsu do Edo Tensei para o Tobi, né, o Madara Uchiha, né, até então. E ele faz bem na frente dele aqui. A gente vê um desenvolvimento bastante grande, né, na equipe de inteligência da Aliança Shinobi. Esse volume aqui, cara, ele foi marcado por bastante tensão, tá? Porque muita coisa foi sendo revelada ao mesmo tempo.
E cara, velho, essa história aqui dos Abusa mais do Haku aqui, eu fico com o peso deles terem voltado, porque eles eram personagens que morreram de forma muito dramática. E quando você retorna um personagem na obra que morreu de forma dramática, se não for bem trabalhado, você acaba com aquele sentimento, aquela nostalgia que você sente em relação àquela cena, aquele volume, aquele capítulo que tu leu. Mas é interessante porque o Masashi Kishimoto não decepciona, tá? E pra mim, não precisava aparecer esses dois personagens, mas não decepciona, tá? A aparição deles não decepciona. A gente tem aqui a aparição, né, como eu já disse, dos 7 espadachins da névoa, a lâmina de cada um, o poder de cada um. E beleza, bastante interessante porque não é prolongado tanta luta. E no volume adiante, a luta é mais prolongada, então vai entrar mais em detalhes, tá? No volume 56 aqui, a gente vê a aparição do Jinkaku e do Kinkaku. O Darui, né, ele enfrenta esses dois, que são ninjas lendários da Vila da Nuvem. Esse post aqui é bacana, hein? Porque é literalmente o que eu acabei de falar, né? É o Darui utilizando toda a sua força, né? Junto com a Samu e o irmão dela contra o Jinkaku e o Kinkaku. A gente também vê alguns personagens retornando aqui e lutando contra conhecidos, como o irmão do pai da Hinata, né? O tio da Hinata, que se sacrificou para salvar o clã. A gente também vê aqui a aparição do Asuma Sarutobi. E a gente vê também um desenvolvimento grande, cara, em relação ao Choji. Que o Choji, né, até então, ele tava até esquecido, cara. Né? Assim, o Kimimaro, né, também aparece. Mas o Choji, cara, ele tava bastante esquecido, porque me fala uma luta aí do Choji. Me fala um evento do Choji. Certamente você vai me dizer o que aconteceu lá na saga lá que aqueles ninjas, né, o Shikamaru, o Neji, o Choji, o Kiba e o Naruto vão atrás do Sasuke, né, o último arco do Naruto clássico. E, cara, só aquilo, o Choji só teve aquilo de aparição. Aqui nesse volume a gente vê o Choji, né, se libertando dessas amarras, né, do medo, da timidez. E ele literalmente, né, consegue utilizar a forma borboleta dele sem influência nenhuma daquele remédio, né, do clã Akimichi. Mais pra frente também a gente também tem uma imersão maior nesse personagem, que é o Hanzo. E uma história, né, em relação a ele com o Mifune, que é esse samurai do País do Ferro. E, cara, isso que eu digo pra vocês é verdade. O Masashi Kishimoto, ele sabe trabalhar antagonistas, ele sabe trabalhar personagens secundários e terciários. Pois Hanzo, cara, tipo, quem quer saber quem que é Hanzo? Vou ser bem sincero. Quem quer saber? Tá, ele fez ele transformou, né, o Jirai, Orochimaru e a Tsunade nos que são, né, em Senin. Ele que deu esse título de Senin lendário pra eles, né, ninjas lendários. Foi um cara que controlou com mão de ferro a Vila da Chuva durante muito tempo. Mas tá, velho, quem quer saber quem que é Hanzo? E aqui nessa história, velho, você quer saber quem é Hanzo porque o roteiro, velho, te induz a isso. E, cara, o Masashi Kishimoto, ele é bastante gênio nessa parte, pois ele sabe induzir, né, o leitor a querer saber quem são os personagens que ele está apresentando. Isso é uma coisa de gênio. Nesse volume 57 aqui, né, bastante interessante esse volume aqui, aliás, essa capa aqui é bem bonita, né? Volume 57. Vamos ver o pôster aqui primeiro, né, da edição, antes de eu comentar, de fato, a minha opinião acerca. E, cara, nesse volume aqui é bastante interessante, porque a gente vê o Naruto descobrindo a guerra, né, que tá acontecendo. E, cara, e por isso que eu digo, velho, olha o nível do senjutsu dele. Ele ativa o modo sábio, né, e através do modo sábio ele consegue ler todo esse campo, esse campo de batalha e descobrir tudo que tá acontecendo. Cara, o alcance do senjutsu dele tá muito absurdo. E ele consegue, né, finalmente fugir da ilha junto com o Killer Bee pra ir, né, ajudar a fazer alguma coisa, né, no que tá acontecendo aqui. A gente aqui também tem, né, uma conversa, né, da Kyuubi com o Naruto. O Naruto diz, né, tudo aquilo que ele sempre sentiu em relação a Kyuubi. A Kyuubi faz, né, aquelas perguntas, né, que instigam o Naruto. Perguntas do tipo, por que você menospreza o seu ódio, né? Procura alguém que você sempre odiou, que é o Sasuke, e assim por diante. E, cara, no final, eu achei bastante interessante porque o Naruto ainda diz, algum dia eu ainda vou te libertar desse ódio. Cara, Naruto é um personagem muito interessante, né? Incrível. A gente vê também aqui, né, o Neji, né, que tá bastante desaparecido, falar a verdade. O Neji só aparece aqui, ele não tem grande desenvolvimento, não. O caso dele tá parecido com o caso do Choji. O Neji apareceu aonde? Me diz, no exame Chunin, né, com aquela luta com o Naruto, e a luta com a Hinata. E depois naquela luta lá com aquele Zé Ruelo lá que tinha 4 braços lá, da aranha, daquele grupo lá da Aldeia do Som. Só isso. Eu espero, né, que o Neji seja bem trabalhado aqui. A gente vê aqui o Naruto, né, convencendo o Raikage junto com a Tsunade a deixá-los, né, ir pro campo de batalha, né? E a gente vê aqui um pouco do passado, né, do Raikage junto com o Killer Bee. E, cara, véio, o passado deles é bem tocante, tá? O passado deles tem a ver também com o Minato da Mikasa, né, o quarto Hokage. E aqui também é bastante interessante porque a gente vê como o Raikage mudou depois que o pai dele, né, o terceiro Raikage, se não me engano, é o pai dele. O pai dele morreu, né, o tanto que ele mudou. Mas aqui a gente vê, cara, um desenvolvimento maior, porque eles
deixam, né, permitem no Naruto mais o Killer Bee participar da Guerra Ninja. E aqui finaliza, né, esse volume aqui com a aparição de todos os Jinchuriki, né, que morreram porque tiveram as bijus arrancadas de si. Alguns Jinchuriki que não foram apresentados a gente, né, não teve assim, igual que essa Jinchuriki aqui, eu sei que ela é a Jinchuriki de 7 caudas, né, porque eu sei, né, eu já vi muitos vídeos, anime assim por diante, mas não foi apresentado pra gente. Esse cara aqui que é o Jinchuriki das 6 caudas também não foi apresentado pra nós. Ele é o Jinchuriki, né, da biju de 6 caudas. Esse daqui que é das 5 caudas, esse que é de 4 caudas. Nenhum desses foi apresentado pra gente, tá? Só teve a luta, né, a captura, né, dessa daqui, que é da de 2 caudas, de 3 caudas e só, tá? Então, assim, eu espero que seja bem trabalhado, né, nos volumes adiante. O volume 57 tá aí. O vídeo tá imenso de grande, né, mas vamos finalizar aqui com Shangri-La Frontier. Cara, volume 4 e volume 5. Se tu for ler Shangri-La Frontier, pega esse volume 4 e volume 5 junto, né, quando tu chegar nessa fase. Porque a história começa no volume 4 e encerra no volume 5 desse arco. Arco esse que enfrenta, né, e finaliza a luta com o coveiro. E cara, que luta interessante. Shangri-La Frontier, velho, é um mangá muito bom, tá? É um mangazinho que eu recomendo. Eu tava sentindo falta bastante de um mangá que trata, né, dessas perspectivas de jogos, com essa temática de jogos, de imersão em jogos. E aqui a gente vê que o autor não se prende somente ao mundo do chanfro, né? Ele joga os personagens também nos outros jogos, né? Trabalha eles também em outros jogos. E aqui, cara, eu não vou dar muito spoiler não, porque o mangá todinho é literalmente a luta dos personagens, né? Dos 3 personagens aqui. Eu esqueço o nome deles. É o Sunhaku e... É o Sunhaku e os outros 2 que eu esqueço, né? A Pensilgon e Sunhaku, e eu esqueci o nome desse daqui, que é o gamer profissional. Mas esse volume aqui é muito bom, muito interessante, porque tem muita ação, velho. Cara, eu sinto falta de mangás assim, mangás de pura ação, tá? Tá aqui, Chanfro tá sendo publicado com preço de R$ 33,90, tá? O mangá tem um traço excelente, é um traço que me agrada e muito, e as cenas de ação aqui não decepciona em nada, velho. É um mangazinho de ação que eu recomendo a todos que leiam, porque é muito bom, tá? É um tema que tá em falta, tá em carência no mercado, então vamos, né, incentivar a Panini a continuar publicando esse mangá aqui, tá bom? Vou juntar todos aqui e finalizar esse vídeo, porque tá imenso, né, esse vídeo já. 2000 years later. Aí, pessoal, esses são os mangás que eu li nessa última semana que se passou. Agora bora, né, embalar isso aqui tudo e guardar na estante. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desses papos quinquilemescos, né, que estão rolando aí no canal, esses papos mais nobres aí. Tentei, né, demonstrar a minha opinião acerca, né, desses arquétipos, né, que eu considero que são essenciais, né, pro mundo de mangás, não somente de mangás, mas de livros também, de jogos, assim por diante, tá bom? Essa semana agora, né, vai sair mais o terceiro episódio, que é o Leitor Acumulador e o Colecionador Acumulador. E depois disso, eu vou fazer um papo nobre, resumindo tudo, né, um papo nobre bem rapidinho, eu acho que no máximo uns 3 a 5 minutos, resumindo tudo, né, da minha opinião acerca de todos esses arquétipos que eu montei, tá bom? Vou trazer convidados aqui também para esses papos mais nobres. O Paulette, meu amigo, tá convidado, tá? Na minha casa. A gente vai gravar um papo nobre sobre Hunter x Hunter, tá bom? A gente vai comentar um pouco sobre Hunter x Hunter e outros mangás, outras conversas também, tá bom? Mas, cara, fica a dica aí pra mim, né? Fica a dica pra vocês, na verdade. Deixa nos comentários, principalmente nos comentários atuais dos vídeos, opiniões de vídeos que vocês querem aqui no canal, tá bom? Porque eu já tenho opinião de vídeo sobre o meu top 10 mangás, tá? O pessoal já tá pedindo, eu vou fazer. Mangás que eu recomendo, review de coleção, isso tudo eu vou fazer, tá bom? Mas se vocês têm mais dicas, né, mais assuntos que vocês querem ver, até esses que eu já comentei, se vocês quiserem ver mesmo, já reforça, tudo aí no comentário, tá bom? Porque o comentário de vocês acaba motivando eu a desenvolver quadros e trazendo quadros pro canal, porque senão vai ficar nesses vídeos aqui de leituras. Eu gosto de fazer os vídeos de leituras da semana, né? Mas vai ficar só nisso, vídeos de leituras, algum assunto ou outro ali que me interessa comentar, alguns unboxings, né? Quando aparecer algum unboxing, vai ficar só nisso. Então, se vocês querem ver, né, eu desenvolver mais, deixem a opinião de vocês nos comentários, né? Porque, querendo ou não, isso motiva. Porque, fora essa vida que eu tenho, né, no YouTube, né, que eu tô desenvolvendo com vocês, eu tenho a minha vida profissional, minha vida familiar, minha vida social e assim por diante. Então, para eu dedicar mais tempo aqui, eu tenho que ver, né, um engajamento maior aqui também, tá? E nisso, o grupo do Gentra dos Mangás no WhatsApp tá de parabéns, porque lá a gente tá desenvolvendo e muito a nossa comunidade através daquele grupo. Então, se você não participa ainda, deseja participar, tá na descrição o link. E aqueles que estão lá, já participando das conversas, agradeço imensamente na presença de todos. Então é isso, valeu, falou e tchau!